Olá, pessoal. Eu sou o professor Cristiano Rodrigues, professor de Direito Penal da Rede de Ensino LFG, e vim aqui fazer um breve comentário a respeito do caso que vocês já viram, que vocês acabaram de perceber aí, que é a respeito de uma posse sexual mediante fraude, né? A posse sexual mediante fraude prevista no artigo 215 do nosso Código Penal. O que acontece é que o que vocês viram é uma situação comum, que se conhece, do médico que se aproveita de uma consulta para se aproveitar e explorar sexualmente de alguma maneira e praticar atos sexuais mediante a fraude, a ilusão daquela vítima que é tomada por essa situação toda, né, de confiança que tem no médico, né, de permitir que esse médico tenha contato com as suas partes íntimas, etc. E o médico, se aproveitando disso, ilude a pessoa e acaba realizando atos de natureza libidinosa. Atos esses que podem ir desde do toque, né, nas partes íntimas, né, até mesmo aos coitos, né, a prática do coito anal, vaginal, né, e a gente pensa que não, mas o paciente, quando está na mão do médico, ele se sente muito vulnerável, né? Por mais que ele perceba que tem alguma coisa estranha, principalmente quando é uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, ela se sente meio constrangida de falar, tá fazendo o quê? Tá encostando aqui? Tá fazendo isso por quê? Isso precisa? Qual é a natureza disso? Né? Então, isso acaba acontecendo muito. O que acontece é que esse crime gera uma repulsa quase que tão grande no aspecto social que o estupro tradicional, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que aqui é uma conduta sem violência. Aqui não há violência, aqui não há grave ameaça, né? Aqui a vítima se encontra numa posição de vulnerabilidade, mas ela é iludida, né? Ela é levada àquela situação, né, por conta dessa relação com o médico. Então, isso gera a repercussão que acabou ocasionando a decisão. Sim, houve um aumento de pena, né, que foi convalidado pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, né, determinando aumento de pena para 3 anos de reclusão. E aí fala assim, regime aberto. Vamos lembrar, reclusão não significa regime fechado, né? Reclusão admite os 3 regimes de cumprimento de pena. E aí, o interessante da decisão, o que gera um pouco de sobressalto para a primeira leitura de quem vê, é que diz assim, a pena foi substituída por prestação a serviço à comunidade e pagamento de 10 dias multa. Fala assim, mas como assim? Né? Foi uma violação sexual. Né? Inclusive, narra-se, né, que nos exames periciais realizados na vítima demonstraram a efetividade de vestígios de prática sexual. Quer dizer, não está de forma clara que efetividade foi essa, mas se teve efetividade é porque houve uma atuação sexual, não foi só toque em partes íntimas, né? Talvez tenha tido até mesmo algum tipo de cópula ou até ejaculação para poder ter vestígio, porque se não foi violento, algum vestígio, é possível que seja vestígio mais específico da relação sexual. Você vê só, a gente percebe que pode gerar esse sobressalto, você está falando, né, de um crime que é praticamente um estupro, e vou abrir um parênteses aqui. A alteração que sofreu esse dispositivo é a mesma que sofreu o 213 e o 214 na Lei 12.015, ou seja, você teve o ato de conjunção carnal e os demais atos libidinosos inseridos em um tipo único, né, inseridos dentro do 215 mediante fraude. O 214 e 213 reuniram o 214 dentro do 213 para se falar em estupro, quando é conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina, e os demais atos libidinosos, coito anal, oral e qualquer outro ato de libido. Então, houve com a mudança da 12.015 uma reunião também dentro desse dispositivo penal, né, de condutas mais abrangentes. A lei antiga falava só em conjunção carnal, a lei antiga falava só em mulher. Então, antes da alteração, havia essa previsão. A pena era de 1 a 3 anos na lei anterior, e agora mudou, dobrou a pena, 2 a 6. Né? Essa pena de 2 a 6 na lei anterior era só para uma hipótese da mulher virgem, quer dizer, uma legislação ultrapassada. A mulher virgem entre 14 e 18 anos, quer dizer, então, mudou, agora não é mais só mulher, é mulher, homem, qualquer pessoa. Agora não é mais conjunção carnal, é qualquer ato libidinoso, não precisa da cópula vaginal. Né? Agora a pena é sempre 2 a 6 anos. Nesse ponto houve uma modernização. Né? Se atualizou o dispositivo. Essa reunião e agregar os atos libidinosos diversos foi algo também interessante e útil, mas o que a gente precisa atentar, e para tomar cuidado, é que
cuidado, mesmo sendo um crime sexual, mesmo sendo um crime gravíssimo, né, é um crime muito diferente do estupro convencional, que tem natureza hedionda, né, que é um crime que tem a violência, a grave ameaça envolvida. Né, então, esse é um crime que, aos olhos, inicialmente, a gente olha como um crime bárbaro, gravíssimo, e é, mas é diferente pelo meio de execução. Exatamente este meio de execução é que vai fazer com que a decisão tenha seguido o rumo que seguiu. A gente não pode se impressionar com o fato de ser um crime contra a liberdade sexual e não perceber que, sendo um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gente tem uma conversão de pena imposta pelo Código Penal. Se a pena ficar concreta até 4 anos, e vejam que no exemplo ficou em 3, né? Mesmo depois do aumento ficou em 3, você vai ter a possibilidade de converter isso em pena restritiva de direitos. Né? Então, a decisão diz, né, inclusive, que a pena de reclusão em regime aberto foi substituída por prestação de serviço à comunidade e multa. Né? Então, você, seguindo as regras do artigo 44 do Código Penal, viu que a pena era de 3 anos, não teve violência e converteu. A exploração sexual, né, nesse sentido, o abuso sexual, né, ou, como diz o nome em iuris correto, a posse sexual mediante fraude, né, ela tem essa possibilidade. Em raros casos, ela não vai ter, quando a pena concreta ultrapassar o limite de 4 anos previsto no artigo 44 para conversão de pena. Mas lembre-se, por mais que seja um crime sexual, é um crime sem violência e sem grave ameaça à pessoa. E o que permite, de acordo com a pena de até 4, concreta, não importa se é 2 a 6, mas até 4, concreta, ter a sua conversão. É possível fazer essa conversão como foi determinado corretamente pelo Tribunal de Justiça. Percebam, corretamente, tecnicamente falando, a gente, mais uma vez, tem que tentar afastar um pouco da emoção. Eu sei que você aí, quando lê uma notícia dessa, se incomoda, né, com essa previsão. Qual seria a solução? A solução, se o legislador quisesse impedir a conversão, né, e dizer, não, esse crime é muito grave, embora fraude, conversão, seria, ou ter revogado esse crime e inserido o ato executório mediante fraude como um parágrafo do estupro, ou mantido este crime e estabelecido uma pena superior mínima a 4 anos, ou só a pena mínima 4, né? E já a partir daí, com qualquer dosimetria um pouquinho mais severa, o que é fácil do juiz fazer, né, ele já poderia estipular aí uma pena um pouquinho acima do 4 e, portanto, impedir a conversão. Como o legislador manteve isso, como o legislador colocou o valor dentro de parâmetros que, na maioria das vezes, permitem a conversão, e esse crime não é violento, a conversão tem que ser feita. Ok? O que você acha? Você acha que esse crime deveria ter uma pena superior nos termos mínimos para impedir essa conversão? Você acha que seria algo útil? Ou será que, de repente, realmente essa conduta, por não ser violenta, né, por não ter grave ameaça e ser uma fraude, né, praticada na situação concreta, faz com que esse criminoso não mereça e não deva ser tratado como um criminoso de maior periculosidade, um criminoso violento e que tenha que cumprir pena em privação de liberdade. Aí eu acho que é uma questão de reflexão que a gente tem que fazer sobre esse crime. A decisão está correta, ela está perfeita, esse é um crime que realmente acontece. Né? Antigamente se pensava só naquela mulher inocente, que era iludida a praticar o ato sexual, né, por um parceiro mais malandro. Não é isso que esse crime hoje visa. Acabou a história da previsão da mulher honesta, que tinha na redação original do Código de 40, acabou a questão da qualificação para a mulher ser virgem ou ter idade entre 14 e 18 anos. Né? Você tem aqui a previsão ampla de um crime de abuso da posse sexual pela fraude. Tem que refletir, porque se o foco foi para condutas diferentes daquela coisa, né, quase que inocente da mulher que não entende, não sabe o que está acontecendo e está sendo iludida, hoje é mais para esse tipo de conduta, do cara que se aproveita da sua situação, da confiança, o caso do médico, às vezes um professor, né, alguém, uma babá, uma pessoa que tem a ligação com aquela pessoa, às vezes menor de idade, né,
não precisa ser o vulnerável, que o vulnerável a gente sabe que pode cair no estupro do vulnerável, mas uma pessoa que tem uma inocência maior, ou uma pessoa que cuide de uma pessoa idosa. Então, essa relação toda é o que acaba acontecendo aqui. A conduta do médico é a clássica, né? Vale a indagação. Será que esse crime merece um rigor maior de pena mínima para que se impeça a conversão? Né? Será que esse é um crime que a conversão não deva ser adotada? Lembrem-se que quando a previsão era 1 a 3 anos, na década de 40, né, na previsão original, a conversão de pena para restritiva de direitos não admitia penas de até 4 anos. Os limites eram inferiores. Né? Você tinha limite de até 1 ano para conversão. Agora, os limites aumentaram. Esse aumento de pena que foi feito não alcançou a limitação para impedir a conversão, e aí você acaba tendo esse tipo de solução. Repito, correta tecnicamente. Mas será que correta diante do intuito do legislador de proteger de forma mais ampla essa conduta? Fica a indagação para vocês. Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do comentário e até uma próxima oportunidade.